Olá, pessoal! Hoje eu quero falar com vocês sobre histórias engraçadas dentro da igreja, acontecimentos hilários durante o culto, no contexto da igreja. Uma vez, lá na Igreja Batista em São Paulo, durante a Santa Ceia, houve um grande constrangimento porque o pastor era um pastor baixinho, bastante barrigudo, e ele estava com o zíper da sua braguilha totalmente aberto. E causava aquele constrangimento porque ele estava em pé na frente da igreja, junto à mesa da Santa Ceia, então aparecia certinho o seu zíper aberto. E todo mundo via, ninguém conseguia ficar olhando lá para frente calmamente, porque era muito constrangedor. E eu fiquei olhando, eu era rapazote, fiquei olhando e pensando como é que vão resolver esta situação. De repente, alguém chegou e entregou um bilhetinho para o pastor. O pastor pegou aquele bilhete, leu rapidamente e em menos de um segundo puxou o zíper para cima. Eu nunca me esqueci desta cena. Foi muito curiosa. Não foi tão engraçada, mas foi algo curioso. Um outro episódio também bastante pitoresco aconteceu com a nossa família. Somos 10 irmãos e íamos assim com frequência para a igreja, éramos muito assíduos às atividades eclesiásticas. Então, numa dessas idas à igreja, aconteceu algo que realmente foi marcante. Ao voltar para casa, a mãe sempre fazia um tipo de uma chamada, porque com 10 filhos era brincadeira, né? Então, chegamos em casa, eram quase 4 quilômetros de caminhada desde o templo até a nossa casa e era noite. Somente em casa, dessa vez parece que a chamada falhou e fomos dar falta da Neuza. Onde é que estava a Neuza? Procuramos, reviramos tudo, gritamos no quintal e a Neuza não aparecia. E realmente a Neuza não apareceu. Então, não sei quem, talvez o Haroldo, voltou até o templo, falou com a zeladora da igreja e onde é que estava a Neuza. Durante o culto, a Neuza dormiu no banco da igreja. E ao sair, a mãe pegou os filhos acordados e foi para casa. E a Neuza ficou dormindo no templo, num banco da igreja. Então, quando o Haroldo chegou lá para procurar pela Neuza, a zeladora abriu o templo, lá estava a Neuza tranquilamente dormindo no banco da igreja. Ia passar a noite lá, se fosse o caso. Foi muito interessante isso. Uma outra ocasião também, indo para a igreja, não foi dentro do templo, mas indo para a igreja, de repente, a Dorcas desaparece. Sumiu. Quando a mãe resolveu procurar, quando nós olhamos, a Dorcas tinha caído dentro de um bueiro. Se machucou bastante. Mas hoje podemos dar risada que foi até engraçado. A menina cair dentro do bueiro, inacreditável. Mas havia naquela igreja uma irmã muito interessante, que para nós era o símbolo de falta de educação. Irmã Ida. A irmã Ida tinha um traseiro enorme. Para nós, eu acho que era o maior traseiro que já tínhamos visto. E como nós éramos uma família grande, então ocupávamos 2 bancos da igreja. A dona Ida chegava e no lugar que cabia um traseiro 42, ela colocava seu traseiro 65. Só que o detalhe é que ela não pedia licença. Ela não falava com licença, não dizia, chega para lá, por favor. Não, ela chegava, via aquela vaga para um carrinho popular e colocava a sua limusine lá. Incrível! E depois que ela colocava o começo da sua pequena protuberância, ela se ajeitava até que finalmente se encaixava naquela vaga, mesmo espremendo todos os outros do banco.
nos seus lugares. Então, aquela Dona Ida ficou lá em casa conhecida como símbolo de falta de educação. Cada vez que alguém entrava no assunto, cada vez que alguém atravessava um assunto de outro, cada vez que alguém era mal educado, falava: "Ei, Dona Ida!" Porque Dona Ida, ela sentava aonde não cabia e fazia caber. Meu pai contava uma história acontecida lá em Minas Gerais, em que houve um culto no sítio. Então os cristãos se reuniram para aquele culto, mas o pregador demorava a chegar, não chegava e atrasou muito, e já estavam todos ali preocupados sem saber acontecer, e o pregador não chegava. Então um dos irmãos lá resolveu que ele pregaria no lugar do pregador faltante. E de fato pregou. Já no finalzinho do culto, o pregador atrasado chegou. E chegou em tempo de dar ainda uma palavrinha. E a palavrinha dele foi a seguinte: meus irmãos, vocês perderam, porque eu tinha uma palavra daqui hoje para vocês. Só mesmo um matuto mineiro para falar uma coisa dessa. Meu pai também contava de alguns mineiros recém-convertidos, e um deles sempre andando armado, revólver na cintura. Numa certa discussão um pouco mais acalorada, esse mineiro falou para o seu irmão: "Olha, eu me converti, mas meu dedo não. Então cuidado comigo, que meu dedo ainda não é convertido. Ou seja, não mexa comigo que eu te mando bala." Eu conheci o irmão que dormia muito durante o culto. Todos os cultos ele dormia. E ele era um dos líderes da igreja. Então ficava muito mal ele dormir durante o culto. E ele sonhava, não sei o que acontecia, mas ele dava uns pulos durante o seu sono. E às vezes acordava sobressaltado. Mas para ninguém percebesse que ele havia dormido ou que ele havia acordado daquele jeito, quando ele acordava, ele falava: é verdade, é verdade. Como se estivesse concordando com o que o pastor estava falando. Então, quando o irmão Zé Campos acordava, ele sempre falava: é verdade, aleluia, glória a Deus, é isso mesmo. Só faltava ele acordar numa hora bem própria para dizer é verdade, né? Mas era uma figura, irmão Zé Campos. Quando eu era adolescente, nós íamos, assim, esporadicamente numa igreja lá em São Paulo, uma igreja pentecostal, no culto da tarde, aquele culto de libertação, aquela coisa toda, e sempre havia unção com óleo, sempre havia oração pelos enfermos e tudo. Era um culto até bem animado. Eu ficava impressionado com o tanto de endemoniados que apareciam naquele culto. Mas, no momento da oração, então formava-se aquela fila para receber a oração, e a minha mãe ia e, consequentemente, o filho ou os filhos que estivessem juntos com ela teriam que ir também. E lá ia eu. Eu morria de medo de receber aquelas orações, porque havia um irmão, grandão, irmão Hipólito, e ele, parece que o dedo dele era desse tamanho. O polegar, a impressão digital, era um monstro de dedo. E ele enfiava o dedo no óleo. Um detalhe: não era óleo de unção, era óleo de cozinha, um óleo fedido. E irmão Hipólito colocava o dedão lá dentro, melecava aquele dedo naquele óleo fedido e vinha e colocava na testa da gente. Tuf! Amigos, aquilo era uma carimbada, era uma pancada na cabeça. Toda vez que eu ia lá para frente receber oração, e era o irmão Hipólito que estava orando e ungindo, eu tinha um baita de um medo de cair. Não de cair por estar endemoniado, mas com uma dedada daquela na cabeça, era impossível não balançar as pernas. Além do óleo que escorria pela testa, vinha pelo nariz, chegava quase até a boca, um óleo muito ruim, talvez o óleo da pior qualidade. Aquele momento da unção e da oração do irmão Hipólito pelos irmãos era terrível, sem contar o seguinte: se alguém apenas ameaçasse dobrar as pernas,
já estava endemoniado. Então vinham 6 ou 7 obreiros orar por aquela pessoa que dobrou as pernas e começavam a expulsar o demônio que nem estava lá. E ele falava: sai, sai, sai. Eu falei: ai, Senhor, não me deixe dobrar as pernas, por favor, porque vai ser um vexame terrível. Expulsar um demônio que não está ali. Também com aquela dedada era brincadeira. Agora, o mais curioso que eu acho aconteceu quando eu estava chegando a São Paulo, indo de trem da Estação da Luz, eu acho, para a casa de minha irmã. E eram 6 e pouco da manhã, e entraram alguns jovens no vagão, que estava quase vazio. Havia umas 20 pessoas no vagão, e esses jovens, na estação do Brás, se eu não me engano, entraram. E pelo modo dos jovens, logo de cara eu já percebi que eram evangélicos pentecostais, porque os rapazes estavam de paletó e gravata e as moças com aqueles vestidos típicos de moças pentecostais, aqueles vestidos bem decentes, bonitos até, um grupo legal. E eles sentaram perto de mim e estavam conversando entre si. E é claro que a minha curiosidade aguçou quando eu vi o tipo de conversa. Eles comentando, e pelos comentários eu percebi que tinham saído de uma vigília, tinham passado a noite numa vigília, e comentando a respeito de como foi a vigília, o que teria acontecido. De repente um deles falou assim: mas você viu aquele pregador? Que pregador mais demorado, como fala mal, e contando as coisas da vigília, e eu dando graças a Deus que o vagão estava meio vazio, senão as pessoas iam ouvir todo mundo falando mal da igreja e mal da vigília. Mas o pior aconteceu depois. Um outro rapaz, um magrinho, moreno, ele falou assim: e você viu aquele profeta? Ele veio rodopiando como se estivesse cheio do Espírito Santo e parou na minha frente, de olhos fechados, e começou a profetizar para mim: irmão, Deus está falando que Ele está restaurando sua vida. Irmão, Deus está dizendo que Ele vai restaurar seu casamento. E o rapaz continuou. Daí eu disse pro profeta: eu não sou casado. Então o profeta abriu o olho e falou: vixe, eu estou no vaso errado, a profecia é para outra pessoa. E saiu. Pensa, um profeta profetizando para a pessoa errada. Essas coisas acontecem só mesmo dentro da igreja. Eu lembro também da Vilma, uma grande amiga minha que está lá em Itapema, Meia Praia, Vilma e Divair, grandes irmãos. A Vilma contava que durante a expulsão de um demônio numa das igrejas lá em Maringá, o demônio não queria sair e o obreiro não queria que o demônio ficasse e estava naquela luta: o demônio fica, o demônio sai, eu mando, você sai, não, eu recebo ordem, mas eu fico aqui. E o demônio naquela briga com o obreiro e o obreiro na briga com o demônio. De repente, o endemoniado segurou a gravata do obreiro, segurou com força. E o obreiro falou assim: larga minha gravata, seu demônio sem vergonha. Porque o demônio segurou a gravata do cara. E a Vilma contando isso é hilário, é imbatível. Essas coisas só acontecem nas igrejas. A igreja é um lugar gostoso, a igreja é um lugar agradável. É bom saber que ali é um lugar de vida, não é só um lugar de pancadas nas ovelhas, não é só um lugar de o pastor pegar no pé e dar bronca. É um lugar muito gostoso de estar. Por isso que, desde pequenos, nós acostumamos a mencionar aquele versículo tão famoso que os evangélicos antigos conhecem tão bem: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.